Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Essa parte é muito legal, né? Quando eles conseguem deixar o aparelho com menos borda. Tipo assim, melhora o aproveitamento de espaço do produto. E acho que isso a gente não tinha na época também, né? Então era difícil você ver aquele aparelho que era plástico ainda, né? Era muito diferente dos aparelhos daquela época. Apesar do formato ali de barra de chocolate, a construção toda faz diferença. Então bordas eram gigantes, resolução era minúscula. Tinha os botões embaixo, né? Lembra? É que o iPhone nem tinha um iPhone Plus. Mas nossa, era horrível aquilo, né? Era um faixa em cima, faixa embaixo. Ah, sim. Hoje era horrível, né? Antes era muito lindo. Eu nunca tive ele. Na época, era o melhor iPhone que eu lançou. Todo ano. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso. Eu sou o Lucas Lima. E eu sou Josué de Oliveira. A Apple apresentou a nova linha de iPhones no seu evento tradicional de setembro. E além dos celulares, novos modelos de AirPods e do Apple Watch foram mostrados ao público. Então vem com a gente conversar sobre as principais novidades de cada lançamento. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 15 minutos e 1 segundo. Bora lá, José, qual que é a primeira aí? A gente vai começar com áudio, mas antes de eu colocar pra tocar, quero começar destacando que o episódio sobre assinaturas, que a gente puxou ali o gancho da assinatura de mouse, gerou muitas discussões. No TikTok, essas discussões levaram a lugares inesperados. As pessoas, de repente, estavam discutindo sobre o capitalismo e, eventualmente, começaram a falar sobre o Exército Vermelho Russo também. Nossa, mãe. Então, assim, de algum modo essa discussão chegou lá. Então eu queria só destacar, as pessoas ficaram realmente muito inflamadas com a questão do mouse. Para além disso, alguns ouvintes compartilharam que depois de ouvir o episódio e conversarem sobre e tal, começaram a aparecer alguns anúncios para eles de coisas para assinar. Então tem desde o purificador de água por assinatura até um clube de assinatura de flores. Esse foi o que eu achei mais interessante, assim. Inusitado. O primeiro comentário que a gente vai ter agora é um áudio, como eu falei, do Luiz Júnior. Ele mandou pra gente lá no Telegram e vocês vão ouvir agora. Sobre o mouse eterno, eu queria trazer um ponto de alguém que tende a ser um pouco mais tryharder, mas que eu já trabalho nas minhas férias, na minha folga, é o meu hobby preferido. E que o mundo gamer tem coisas que não dá pra entender. É simples. Skin, por exemplo. Você pensa numa skin de jogo do CS que eu jogo. Eu trato as minhas skins como um investimento mesmo. Eu já guardei skins, tenho guardado skins que eu uso pra pensar na construção da minha casa própria e que tem gente que paga. Eu recebo oferta e eu que seguro ainda esperando ofertas melhores. Tanto que a Valve colocou aluguel de skins dentro do CS. Então, pra tirar essa barreira de entrada, o cara quer ter uma skin bonita. Ou ele paga 15, 20 mil, 5 mil, ou ele aluga por uma semana por R$14. E vai dar a escolha dele. Então o mundo do gamer, ele é muito louco. E no mouse, eu quero trazer um outro ponto aqui, que às vezes quem joga, quem é tryharder, quem é pro, ele quer colocar um grip, ele quer colocar uma carcaça, se é o termo agora, ele quer colocar o sensor específico, o tipo de switch específico, o receptor específico, então ele pode querer customizar. E a assinatura poderia vir nisso. Que sai um sensor específico, você só troca o sensor, ou você só troca o shape, ou você só troca o grip, e assim por diante. Então, eu acho que é um mundo muito louco, e para esses customs, que depende de você trocar uma peça conforme sai pro tryharder, faz sentido. Assinatura de roupinha, Mobilon. Eu sei que eu tô ofendendo todos os gamers agora chamando de roupinha, mas desculpa. Como é que eu tenho? Skin. Assinatura de skin. Partiu? Eu não sei comentar, cara. Eu não vou... eu não vou julgar porque eu não faço parte deste universo específico, então eu não entendo culturalmente qual que é o significado ali. Óbvio que pra gente parece ridículo, da mesma forma que, sei lá, pais pra nossa família pode parecer ridículo a gente tá aqui fazendo esse negócio de podcast. Ou qualquer que seja o equivalente. Mas só uma observação que eu queria dar é que os exemplos que ele trouxe são exemplos de... não são produtos físicos, né? Que era o objetivo inicial ali do Tecnocast. Tudo bem, é válido, não tô dizendo nada disso, mas só pra gente saber diferenciar também, né? Por exemplo, assinatura de skins
existe no mundo real a assinatura de roupas. Então você aluga um vestido pra ir numa festa, aluga pra ir em outra, e os vestidos são caríssimos, não faz sentido comprar mesmo, pra uma coisa que você só vai usar uma vez. Agora, no mundo virtual, seria o equivalente disso, eu acho estranho, né? O que essa skin te dá? Te dá poder no jogo, sei lá? Eu também não sei exatamente, e acho que é pra jogos específicos, assim. Eu jogo bastante, mas não jogo nada que tenha esse tipo de recurso e tal, mas o que eu achei mais incrível mesmo foi ele tratando isso. Não, isso aqui é um lance que eu vejo como investimento pra comprar minha casa própria. Então, assim, claramente tem um planejamento ali, um negócio que, assim, tem um público que leva isso bastante a sério. Então, seria talvez o público-alvo de uma assinatura de mouse. Foi legal que ele falou do mouse também, né? Que o público gamer tem essa questão aí de acessórios, peças diferentes que melhoram a performance pra jogar, né? Tem isso mesmo. E essa questão de ele valorizar o ativo, comprar casa própria, é NFT, né? Não sei se ele tá usando NFT especificamente, mas me lembra a questão do NFT, que é você comprar um ativo digital e ir segurando conforme aquilo lá vai valorizando. Agora, se é o melhor investimento ou não, né? Aí tem que avaliar os números, mas é uma possibilidade. Mas seguindo aqui, próximo comentário do André Gorgen, ele diz o seguinte: assinatura de produtos físicos por pessoa física não parece ser muito viável, mas para empresas eu acho que pode ser interessante em alguns casos. Eu trabalhei em uma empresa que chegou a ter mais de 60 funcionários por conta da alta demanda de 2 clientes grandes, mas quando esses clientes encerraram os contratos foi feito um layoff. Eu comecei a trabalhar 8 meses após esse layoff e tinham apenas 24 funcionários. A empresa tinha 6 caixas de notebooks e acessórios sem uso. Se eles tivessem feito uma assinatura de kits de trabalho ou apenas de notebooks, não teriam essas caixas cheias de equipamentos sem uso. Esse tipo de serviço existe até grandes empresas como a Vivo. As empresas não apenas alugam material de trabalho, mas também dão assistência. Se um dos funcionários precisar de uma máquina mais parruda, é só fazer o upgrade de uma das máquinas. Eu lembro numa empresa que eu trabalhei que não era aluguel de computador, mas achei comum também aluguel de impressoras. Então, era uma editora, então precisava imprimir muita coisa. Então, né, fazia sentido ter 4, 5 impressoras espalhadas pela editora. As impressoras eram alugadas. E aí, com esse aluguel, com essa assinatura, vamos colocar, né, vinha também uma assistência técnica. Então, frequentemente tinha assistente ali resolvendo algum problema nas impressoras. Mas eu fiquei pensando nisso, né, nessa solução mais business, assim, né, tipo, a partir de quantos funcionários, a partir de quantas pessoas deve fazer mais sentido você alugar um número de computadores do que adquiri-los, do que comprá-los, né? Mas ao mesmo tempo tem a praticidade, talvez, de você conseguir trocas mais rápidas para hardwares melhores. Enfim, imagino que que faça sentido, só não consegui imaginar muito bem ali, tipo, qual que é o cálculo necessário para saber qual empresa deve fazer isso. Eu acho que passa um pouquinho pelo que a gente falou no episódio de... cara, assim, o aluguel vai sempre ser muito mais caro, né? Então, eu faria algum cálculo do tipo, por quanto tempo você precisa. Se for uma coisa temporária, faz sentido, né? Tipo, tô escalando aqui, não sei. Porque você não vai conseguir identificar quando que vai ter um layoff pra daí falar, era melhor eu ter alugado em vez de comprar. Mas, por outro lado, se você vai ter o funcionário por um longo prazo, ou mesmo que um funcionário específico sai da empresa, seja demitido, depois entra outro e aproveita o equipamento também, sabe? Tem esse ponto. É que o computador tá envelhecendo muito rápido se ele tá no estoque. Então, às vezes, se demorar demais para preencher a vaga, aquele equipamento já não vai conseguir suprir a demanda do cargo, às vezes, dependendo da pessoa. Nosso próximo comentário é sobre o Tecnocast que a gente fez sobre software, né? Tá faltando software no mundo? A gente falou ali sobre o uso de LLMs e IA para desenvolver software e como isso poderia baixar muito as barreiras de entrada e todo mundo poderia fazer seus próprios apps em linguagem natural sem necessariamente saber linguagem de programação, código, etc. O Diogo Santa Fé disse pra gente lá na comunidade: excelente episódio. Como engenheiro de software, tenho utilizado bastante as IAs para algumas tarefas repetitivas e chatas, como resumir documentações, verificações de testes de software desenvolvidos e outras sugestões de melhoria de código. Já utilizei o Copilot Pro, Google Gemini Advanced e ChatGPT Pro. É incrível como as ferramentas da OpenAI e Microsoft estão à frente do Google, tanto na qualidade das respostas geradas, como nos códigos que eles geram. Acredito que fazer uma aplicação completa e complexa ainda demorará a ser possível através de IA, mas acredito que scripts, planilhas e apps Android mais simples possam ser desenvolvidos por IA nos próximos anos. Eu acho
acho que às vezes o que vai te ajudar não é a dar o comando e cuspir a aplicação fechada. Mas tipo, o aplicativo vai ser esse aqui, então você já sabe que ele vai precisar de função A, B, C, módulos, complementos ali, tudo que você vai ter que desenvolver, você já sabe como é que vai ser a estrutura, até a estrutura de arquivos, como que você modulariza, você organiza tudo, né? Na hora que você entrar no micro, é onde o LLM te ajuda hoje. Então você está desenvolvendo a função específica ali, ou não a função, mas aquela parte do script. Você consegue pedir ajuda. Eu preciso de um script que faça isso. Eu, por exemplo, enquanto estamos conversando, o ChatGPT está gerando para mim aqui, de fato, eu estou conversando aqui na Compostal e gerando, adaptando um código Python que eu tenho para clusterizar conteúdo para rodar localmente no Jupyter, no macOS, né, com Apple Silicon. Então ele está adaptando para rodar com a GPU do Mac. E é isso, cara. Você parece muito hacker falando essas palavras todas, cara. Clusterizar conteúdo é juntar os conteúdos na visualização 3D para identificar se tem conteúdos ali que fogem muito do tema central do site, né? Enfim, o Jupyter é o que roda Python local aqui. Aí para rodar no GPU, na placa de gráfica, porque no processador demoraria muito. Então ele só falou para rodar no GPU exigiria ajustes maiores no código. Ele, tá bom, então faz para mim uma versão para rodar no GPU. Ele tá aqui, blá, 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 cuspindo o código enquanto estamos conversando. Vai ser só copiar, colar lá no Jupyter, que é o aplicativo, né? E ver se funcionou. Se não funcionou, eu copio o erro, colo no ChatGPT e ele... esse erro acontece porque tá faltando tal biblioteca, por exemplo. Tá aqui, coloca isso aqui para instalar as dependências. Aí copia a dependência, vai lá, roda de novo, até funcionar, sabe? Só que assim, você tem que entender alguma coisa pra fazer ajustes, às vezes, que o coisa não tá pegando, ou pra entender a lógica de, será que não é isso aqui que tá dando problema? Sim. Tipo, eu tenho que subir um CSV gigante pra ele fazer análise, são 40 mil linhas no CSV. Tava dando um problema lá por conta de um caractere específico em algumas linhas. O CSV é arquivo separado por vírgula, né? As células e as colunas ali separadas por vírgula. É uma planilha. E aí tava dando problema e tal, e eu ficava mandando pra ele o bug, ele mandava a solução, não resolvia. Eu falei assim, será que o script não tá conseguindo identificar as colunas corretamente, os índices das colunas, e aí por isso ele começa já quebrado, né? Aí o ChatGPT falou assim, você tem razão, pode ser isso, então vamos mudar a abordagem, vamos fazer de um jeito que a gente já dá pro script quais são as colunas do CSV. E aí funcionou, saca? Então você tem que ter a lógica, você tem que ter um pouquinho ainda de experiência com programação, você tem que entender o código, ler o código, pelo menos saber ler. É tipo aquela coisa, falar a língua estrangeira do zero é difícil, mas aprender a ler e aprender a ouvir a língua estrangeira é muito mais rápido, né? Então o programador é a mesma coisa. Você pode não ser o cara que, tipo, vou sentar aqui e vou programar do zero o script. Mas se eu tenho esse assistente fazendo por mim, eu consigo ler e entender o que ele tá fazendo e falar, beleza, tá certo, essa parte aqui talvez esteja errada, né? E no final você só junta todas essas partes e pronto, você tem um aplicativo, alguma coisa. E também essa coisa da lógica, acho que é importante para fazer até aquilo que a gente comentou no episódio, né? Que daquele exemplo do ChatGPT que a gente deu, que ele resolveu o problema de Python da maneira que um programador experiente resolveria, né? Ele, enfim, usou um macete ali que ele sabia que ia dar conta do negócio mais rápido, né? Então, acho que entender lógica de programação ganha um contorno ainda mais importante agora, porque quem souber a lógica, acho que se destaca um pouco mais no mundo onde todo mundo sabe só pedir coisas para um chatbot. E sabendo a lógica, você talvez consiga fazer prompts mais eficientes para que o chatbot consiga dar esses macetes que resolvam um problema de maneira mais elegante, com menos linha de código, enfim. Então, acho que também tem essa dinâmica que é importante manter, né? Tipo, não, entender a linguagem de programação, entender a lógica, porque isso também vai ajudar a se aproveitar melhor do que o chatbot pode fazer por você nesse cenário de desenvolvimento. Lógica de programação e lógica de resolução de problemas, eu diria também. De criatividade para caminhos para contornar um problema. Às vezes a ferramenta pode não estar conseguindo identificar e você dando uma sugestão, ela consegue gerar para você uma outra opção. E entender também que não é
não é uma questão booleana. Vai usar o LLM para fazer o aplicativo inteiro e já publicar sozinho na App Store pra você, ou não, eles não servem pra nada. Não é booleano, não é 0 ou 1, saca? É tipo, dá pra você usar em pedaços, dá pra você usar em scripts inteiros e depois juntar com outra coisa. Mas de qualquer forma, isso aumenta a produtividade, aumenta a quantidade de código que você consegue entregar por hora de trabalho, o programador, e também aumenta a qualidade, né? Porque o código já vem, teoricamente, seguindo os melhores padrões e não cometendo erros básicos de ponto e vírgula no final, saca? Coisas assim. Bom, então é isso, bora pra pauta? Vamos lá. Segunda-feira, 9 de setembro de 2024, aconteceu hoje o evento de iPhones da Apple lá em Cupertino, na Califórnia. Então a gente teve novas versões do iPhone 16, como sempre veio em 4 modelos, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. A gente já vai começar a conversa solto mesmo para falar sobre as novidades desses aparelhos e também os outros produtos que foram apresentados hoje. Tivemos novidades em AirPods e também Apple Watch. iPhone, gente. Quais foram as impressões de vocês, né? É até difícil saber por onde que eu puxo essa conversa aqui, mas dessa vez não porque teve muita coisa. Pelo contrário, não teve tanta novidade, não teve nada muito notável pra gente falar. Nossa, um grande redesign, um grande recurso novo. O principal recurso que tá todo mundo falando é um botão capacitivo que o celular ganhou, foi idealizado para utilizar com câmeras. Você pode clicar nele e a câmera já abre, e você pode passar o dedo nele para controlar o zoom do celular. Um toque de leve, 2 toques de leve, você troca o que você quer controlar, então abertura, exposição, esses recursos mais avançados de câmera. Então daria um atalho para você conseguir capturar fotos de forma mais fácil, sem precisar ficar tocando na tela. É uma novidade que parece pequena, mas é bem-vinda. É legal, é interessante, melhora a usabilidade, mas fora isso, né? Enfim, jogando para vocês, o que vocês acharam dessas novidades de 2024? Eu posso fazer o resumo do evento? Pois não. Em 6 palavras: xoxo, capenga, anêmico, manco, frágil e inconsistente. Cara, não, assim, brincadeiras à parte. Alguns recursos novos são bem interessantes. Esse de controle de câmera e de fotografia é um que eu me vejo usando, principalmente assim, na vida profissional, fazendo cobertura das coisas. Agora, vai ficando... Primeiro, essa é uma discussão batida, surrada já, do quão difícil é inovar no campo dos celulares. E eles estão tentando, mas assim, para mim os grandes destaques são a câmera, né, o botão de câmera, as telas maiores, talvez a promessa da Apple Intelligence, que não é nem nada novo, né? Apple Intelligence é algo que eles já tinham mostrado lá em junho ou julho na WWDC, agora... Requentaram agora no evento, né? Requentaram. E ainda nem tá pronto. Uhum. Exato, as mesmas experiências. Para mim, a diferença talvez seja o que eles chamam lá de Visual Intelligence, porque eu não lembro de ter visto isso na WWDC, que é um Google Lens da Apple. Uhum. Eu não lembro de ver basicamente isso antes. Com integração Google Lens e o ChatGPT. Também. Pois é, mas fora isso, assim, é pra quem realmente tá com o mesmo celular há 4, 5 anos, tá pensando em trocar, opa, vai poder assistir o Keynote agora e, enfim, fazer a sua decisão de compra. Mas para além disso... Me parece que foram os mesmos... eu até comentei que o texto parece super saturado já, né? Porque é aquele mesmo discurso de sempre. Vai melhorar isso, aquilo e aquilo. É o melhor iPhone que nós já criamos. Exato. Então... E aí veio esse botão novo, né? Que é pra dar um tchan ali. Nessa apresentação, eles nem falaram nada da Dynamic Island, né? Porque na linha anterior, na linha 15, tinha sido ali o Plus do modelo básico, né? O tradicional, o iPhone 15. E nessa já não teve nada parecendo a Dynamic Island, né? Porque a novidade é esse botão novo aí. Só que, sei lá, pra mim é só um enfeite que vai morrer depois de um tempo, sabe? Porque é a mesma coisa que era o 3D Touch. O botão da câmera, você diz? O botão da câmera. Porque eles ficam com aquele discurso de economizar espaço interno e aí eles arrumaram espaço interno pra botar um botão novo cheio de sensor ali. Enquanto eles estão tirando a gaveta de SIM card também, né? Aí eu prefiro o botão do que a gaveta de SIM card. Não, tudo bem.
Só que se eles daqui umas 5 gerações tirarem esse botão, né? Vai depender do uso, né, das pessoas. Exato. Só que me pareceu que é um uso muito mais voltado pra paisagem, né? Que aí você tá bem posicionado com o celular aqui, você roda o seu indicador. Se você tá segurando ele no modo retrato, você tem seu polegar ali. E aí é um pouquinho mais difícil, você vai usar os controles naturais que você já usa, que fica acima do obturador, né? Então eu acho que eles estão aí chegando com esse botão para trazer alguma novidade, chacoalhar o mercado, outras empresas adotarem algo parecido e depois eles capam, colocam isso embutido no software e segue o jogo. Agora, sabe que, tava aqui pensando, muita gente não sabe que dá pra tirar foto usando o controle de volume. Então, talvez isso, enquanto comportamento e pensando num público mais leigo, é uma possibilidade. E a outra coisa que depois eu me peguei pensando foi o seguinte, beleza, agora é uma área sensível ao toque, né, e ao clique, voltado para fotografia. Mas será que isso abre margem para daqui a algum tempo eles repensarem a interface do iPhone, porque toda a lateral dos dois lados vai ser tudo sensível ao toque e aí a gente vai conseguir puxar certas coisas do lado para frente? Deus me livre. Imagina, toda a lateral do iPhone é sensível e cada lugar, cada centímetro faz uma coisa diferente, assim. Não, mas eu não tô dizendo que vai estar configurado dessa forma, entendeu? Mas assim, poder controlar o volume com um botão, tipo, hoje em dia, tanto o AirPod quanto o Galaxy Buds, né, os mais poderosos, você consegue ajustar o volume de uma forma muito mais suave, subindo e descendo. E é algo que, se for parar pra pensar no celular, é uma maneira, assim, arcaica que a gente ainda utiliza, né? Que é ficar clicando cada vez que quer subir um pouquinho. Então, assim, não vejo porque não seria uma possibilidade. Ou então, na lateral esquerda do aparelho, você tá lendo uma página ou rolando um feed, em vez de você ficar com o dedo passando pra baixo, você poderia ficar com o dedo na lateral. Isso seria bem legal. O Apple Watch tem aquela coroa. A coroa acho que a parte melhor do Apple Watch é aquela coroa. Eu lembro quando eu tava usando bastante, porque agora eu abandonei, cansei do Apple Watch, é inútil. Eu tava na academia, por exemplo. Cara, você tá com a mão suada, às vezes, né? Você não quer pegar na tela, porque sempre vira aquela meleca, começa a falhar a tela, e a coroinha ajudava bastante. Então seria muito legal se no iPhone também tivesse essa possibilidade de usar o botão capacitivo pra rolar. Talvez esse botão de câmera mesmo, o dedo, dependendo da posição que ele tá, né? Tô pegando aqui na mão um iPhone 12 pra ver. Talvez ele mesmo seria legal. Eu acho que fica muito pra baixo, pra você conseguir controlar com o polegar. Teria que ser um botão capacitivo na posição onde hoje é o botão de liga, desliga e da Siri. Um pouquinho pra baixo, talvez mais colado nele, de fato, alteraria muito, né, o corpo. A posição do botão eles colocaram onde era aquela antena de ondas milimétricas, né? Parece que é isso. Ou seja, tipo, colocaram as ondas milimétricas em outro lugar. Ou tiraram, né? Porque era só lá que tinha, não tiraram. Precisa ter nos Estados Unidos. Mas já tinha rumores de que os botões esse ano seriam todos capacitivos. Isso foi falado bastante durante o último ano. Pode ser que esses rumores estavam baseados em uma ideia que a Apple tende a fazer no futuro, alguma coisa que estava em testes lá dentro, não sei, e de repente vazou. Ou pode ser simplesmente um telefone sem fio que chegou errado, né? Tipo, na verdade era um botão capacitivo que eles estavam adicionando, chegou na imprensa que todos os botões seriam trocados. Mas de qualquer forma, acho que funcionando bem esse botão, é uma possibilidade de que ela troque os próximos depois também. Acho interessante que essa ausência de coisas novas, assim, muito na cara, digamos assim, meio que faz com que esse botão novo pareça pouca coisa. Sendo que, na real, eu achei meio impressionante, assim. Tipo, o design é facinho de usar, eu achei bem interessante de usar. Mas nesse contexto, com tão pouca coisa, fica parecendo que é só no arremedo. Se estivesse dentro de um contexto com outros recursos, que as pessoas estivessem comentando e tal, esse recurso também seria apontado, pô, bacana, legal. Só que aqui agora parece meio xoxo essas palavras que o Tati falou no início. Mas o recurso em si, só como recurso, cara, eu achei, assim, mega interessante, assim, parece legal de usar. É que é muito piada você falar, vou trocar de iPhone e o que ele tem de novo. Tem um botão aqui de câmera, é verdade. Posso deslizar o dedo e ajustar aqui as lentes. A galera troca de telefone a cada 3 anos e meio hoje em dia. Pô, você vai trocar por um que não tinha nem Dynamic Island, no caso de um iPhone 12 ou 13, por um com Dynamic
Island, processador, não sei das quantas, piriri pororó. E o acesso ao Apple Intelligence também, né? Exato, Agora. a zoeira ela é bem-vinda, mas quando a gente faz uma discussão mais séria, sabe? Quem tem o iPhone do ano passado não precisa. Mas esse é o ponto. Não tem nada de muito novo. Acho que assim, também tem um segundo ponto, né? Legal, dessa vez ela já trouxe o botão direto nas linhas normais do iPhone. Nos anos anteriores, a Apple criou essa diferenciação de você ter o iPhone normal e o iPhone Pro. Pois é. E aí também tem mudanças, tipo, do chip. Então, o iPhone normal, os dois modelos, vinham com o chip do ano anterior. O iPhone novo trazia o chip do ano atual, né? Aí, ano passado, eles mudaram isso. O iPhone Pro vinha com chip com nomenclatura própria, né? O A17 Pro. Enquanto que os outros ficavam com chip do ano anterior. Até aí, ok. Mas esse Pro no nome, que já começou a trazer essa ideia de que tá acontecendo, né? Por que esse nome novo aqui sempre foi outro nome? Esse ano, a Apple também trocou os nomes dos chips. Provavelmente a arquitetura também é atualizada, né? Quando a gente coloca lado a lado os chips, né? Por exemplo, o A17 Pro, que era o mais avançado do ano passado. Ele tem 6 núcleos de CPU, 6 núcleos de GPU e Neural Engine tem 16 núcleos. O A18 Pro desse ano também tem a mesma quantidade de núcleos para CPU, GPU e Neural Engine. E a litografia também continuou sendo de 3 nanômetros. E o A18 normal, que está nos aparelhos normais, a do A18 normal tem um núcleo a menos só, né? Mas a quantidade de núcleos é a mesma, a litografia é a mesma. Mas o A18 Pro, a Apple disse que ele é até 15% mais rápido do que o A17 Pro. 15% não é uma... Até 15% começa por aí, né? Não é uma diferença gritante do modelo Pro desse ano para o ano passado. Eles falaram também que o A18 normal demanda 30% menos energia que o A16 Bionic, pulou a comparação com o 17 Pro. O A18 Pro é até 20% mais eficiente que o A17 Pro, né? E comparando corretamente os modelos Pro com Pro, né? Então, até no processador, parece que não teve um grande avanço de arquitetura, de performance. Teve o lance de memória RAM, que eles falaram que tem mais velocidade para se comunicar com memória RAM. Mas, enfim, até isso. Até o processador, a gente vê que não tem muita diferença. O A18 talvez seja mais rápido do que o A17 Pro, mas é um grande talvez. Se tem algum ganho, é um ganho marginal ali, muito pequeno, por conta de atualizações que eles fizeram no processador, mas... Enfim, tem até um núcleo a menos de GPU para comparar. No dia entrado no ano passado era um A16 Bionic e agora tá A18. Eles pularam o 17, enfim, ficou... No ano passado tinha A16 e A17 e agora... Padronizou de novo, né? Por quê, assim? Porque no ano passado, acho que nos anteriores eles não tinham problema de ter essa diferença e agora eles decidiram... Porque tava ridículo. só pra ficar certinho dessa vez. Não, porque senão ia ficar descasado e tem todo o discurso de que precisa ter um chip específico para Apple Intelligence. Então pegaram e vamos colocar tudo com o mesmo nome e voltar a ser o que deveria ser, na verdade, né? Agora, vamos ver também o que, sei lá, iFixit da vida, a galera de benchmark, o que eles vão descobrir quando entrarem, né, de fato no aparelho, se não é também ali um jeito de, sabe, dar uma enganada. Fala que é um A18, mas na verdade é o A17 não sei das quantas, que deu uma leve melhoradinha. Então eu não duvido que surja esse tipo de polêmica, não. Mas a minha expectativa é de que a Apple efetivamente tenha feito chips novos e específicos para esses modelos, porque senão fica muito descasado da realidade. O discurso versus a realidade, no caso. Uma curiosidade em relação à velocidade de chip é que eu tenho o 15 Pro Max. E é até então o chip mais rápido já criado pela Apple. Agora vai virar peça de museu, né? Sabemos como funciona. Mas quando eu gravo um vídeo em 4K e quero colocar o modo cinema para dar um blur no fundo e depois passar pro computador, sei lá, quando quero publicar um vídeo em rede social, alguma coluna, alguma coisa, demora de um jeito que vocês não fazem ideia. O celular fica um tempão fazendo lá os cálculos, sei lá o que, para converter e pro vídeo final se tornar um vídeo final que dá para compartilhar com outras pessoas. E eu sempre fico chocado com isso, porque é o chip mais rápido, blá, 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 e numa coisa tão simples, capturar conteúdo com fundo embaçado e alta resolução, ele engasga, fica quente, e assim, tô falando de vídeo de 5 minutos, 6 minutos, nada absurdo. Então eu tô bem curioso para ver como é que vai ser a Apple Intelligence, porque em teoria é muito maneiro.
Na prática, vamos ver se vai dar essas engasgadas ou se vai ficar lento. Porque ninguém chega nos keynotes e fala que pode demorar um pouco e tal. Aí eu fico frustrado quando, né, eu percebo que isso está acontecendo. Então, muitas coisas vão depender de teste. Uma coisa que eu fiquei pensando sobre os chips, que tem alguma questão estratégica além do marketing disso de trocar o nome. Porque ano passado, quando eles apresentaram o iPhone Pro Max tal, com o chip A17 Pro, quando foi lançado, na verdade, que chegou e o pessoal começou a usar para fazer teste, jogar, joguinho, etc. Foram vários relatos de que o thermal throttling do processador estava batendo depois de, 5, 10 minutos de uso, e isso fazia a performance do processador cair até abaixo da performance do processador do ano anterior. Então, isso me marcou bastante, porque até na época que os analistas falavam, a gente sabe que eles não acertam tudo, né, mas não deixa de ser uma fonte de informação, a Apple correu demais para colocar a litografia de 3 nanômetros no mercado, e que isso teria gerado consequências negativas. Eles não tinham a TSMC, as fornecedoras da Apple, né, e a própria engenharia ali, não teve tempo suficiente para conseguir deixar a tecnologia redondinha para colocar nos iPhones, que é um dispositivo de massa, né? Ele é muito vendido, muita gente vai comprar. Você tem que ter capacidade para fabricar em massa, você tem que ter capacidade de fazer o negócio funcionar sem problemas, né? E, enfim... Então, esse ano, às vezes, o que me pareceu na hora que eu vi o anúncio do mesmo nome, 2 versões, e também de não ter tanta diferença, assim, pelo menos nos números que a gente está vendo até aqui, a gente vai ver depois velocidade de núcleo, esses detalhes mais técnicos, que esse ano está sendo a versão otimizada, é o que deveria ser, saca? Do que eles conseguem tirar da litografia de 3 nanômetros. E é óbvio que vem também a questão do marketing, que ninguém citou, vamos organizar essa bagunça, tá? Um nome diferente para cada um, né? Mas a impressão que me ficou quando eu vi é que, isso aqui não vamos dar um passo maior do que a perna, tá aqui, agora tá certo, tá otimizado. É o que deveria ter sido ano passado. De certa forma. Uma correção entende? de curso, né? Correção de curso. E rapidão, só um adendo, durante o keynote, eu não lembro exatamente qual número eles falaram, mas eles dizem que o telefone mantém o alto desempenho sustentado por mais tempo, que tem tudo a ver com isso. Acho que é 30% em cima de sabe-se lá o quê, né? Que eles nunca divulgam. E é um bom ponto, até falei pro Josué, que também eles pegaram bastante na questão da construção da carcaça, que tanto a carcaça do 16 normal quanto a do 16 Pro tem a camada de alumínio que serve para dissipar o calor e fundida com metais que gnomos forjaram com as próprias mãos ali. Né? Para As minas de Moria, os anões chegaram, tá ligado? Para dissipar o calor e tal, né? Então, percebe que são frases, são palavrinhas que a gente vai juntando e forma essa frase, né? De que realmente não estava na sua melhor forma ainda a arquitetura, a litografia, o aproveitamento da litografia de 3 nanômetros. E nessas versões novas, eles trouxeram a segunda geração do Ceramic Shield, né? Pra deixar o celular ainda mais resistente e tudo mais. E também teve os tamanhos novos de tela, né? Na linha Pro. Acho que ele ficou um pouquinho maior em dimensões, né? E a tela teve aí 0,2 polegadas, né, Tássios? No modelo 16 Pro e 16 Pro Max, né? Saiu de 6.1 para 6.3 e de 6.7 para 6.9. E eu tô louco pra testar, porque eu sou um senhor de idade e quanto mais espaço para ler as coisas, melhor. Inclusive, lembro, na minha primeira passagem por este honorável veículo de comunicação, a gente gravando o podcast falando de Phablet. Nossa. E cá estamos nós chamando um iPhone de quase 7 polegadas de celular. E sem ficar naquela idiotice da época, tá vendo? Como, no fim das contas, a Samsung estava certa, né? Porque eles que, das grandes, Sim, começaram a fazer esse movimento e, no fim, enfim, é história. Mas isso de aproveitar melhor a moldura, encurtar, afinar as molduras para caber mais tela, eu acho incrível. Essa parte é muito legal, né? Quando eles conseguem deixar o aparelho com menos borda. Tipo assim, melhora o aproveitamento de espaço do
do produto. E acho que isso a gente não tinha na época também, né? Então era difícil você ver aquele aparelho que era plástico ainda, né? Era muito diferente dos aparelhos daquela época. Apesar do formato ali de barra de chocolate, a construção toda faz diferença. Então bordas eram gigantes, resolução era minúscula. Tinha os botões embaixo, né? Lembra? É que o iPhone nem tinha um iPhone Plus. Mas nossa, era horrível aquilo, né? Era faixa em cima, faixa embaixo. Ah, sim. Hoje era horrível, né? Antes era muito lindo. Eu nunca tive ele. Na época, era o melhor iPhone que eu não sei. Todo ano. E essas bordas finas, elas até casam mais com esse botão novo da câmera, né? Porque parece que é ainda mais integrado ali o botão e a tela já trazendo o recurso do botão. E no iOS 18, eles já trouxeram um teaser, né, disso. Porque quando você aperta o botão do volume, tem uma animaçãozinha nova, né, do volume descendo, subindo ali. Parece que a borda da tela, ela dá uma entrada no conteúdo ali, né? E aí já foi um teaser do que veio no botão de câmera, que casa bem com as bordas finas, né? Bom, mas assim, é isso, não tem muitas novidades pra gente falar dos iPhones. Se você não troca de iPhone há muito tempo e gosta de usar iPhones e quer continuar na linha, talvez esse update seja pra você. Se você tem um iPhone do ano passado, do ano retrasado, até eu já falo que nem vale a pena trocar, porque eu tô com o 12 ainda. Eu tava pensando em comprar o 16, porque que nem o Tasso falou, eu não tenho Dynamic Island, não tenho outras coisas. A câmera do 12 eu já começo a perceber como ela tinha umas características que não me agradam muito, mas, cara, é um baita iPhone ainda, dá pra usar por muito tempo ainda. Agora tem só uma novidade que eu percebi nesse ano aqui no line-up, na linha completa de iPhones, né? Ano passado você podia comprar 5 versões diferentes de iPhone. Esse ano também, 5 versões diferentes, tá? Então você tem o iPhone SE, que é a versão de entrada, mais barata. Vou falar em dólares aqui, porque a conversão depois tem que ver também quanto que chega. Mas a partir de $429. O iPhone 13 por $599, 14,699, 15, 799 e 15 Pro 999. A partir de, tá? Isso é a linha do ano passado, quando lançou o 15. Esse ano, você também tem essa linha começando a partir do iPhone 14, iPhone SE, depois iPhone 14, né? Mas a diferença é que o iPhone 14, eles vão manter a opção de comprar os 2 tamanhos diferentes. Isso é a primeira vez que está acontecendo, tá? Considerando 5 versões que ficam à venda do iPhone todos os anos, oficialmente pela Apple, né? Não pelo Mercado Livre, etc. É a primeira vez que essa versão, a primeira numerada, vamos chamar assim, tem 2 tamanhos diferentes para você escolher. Que é o 14 e o 14 Plus, no caso. Isso. E ano passado só tinha o 13, né? Aí se você quisesse o maior, você teria que comprar a partir do 14 Plus por $799, provavelmente. Então, pequena diferença no line-up, mais uma fragmentaçãozinha aí pros estoques da Apple, mas o Tim Cook, né, é famoso por isso. Ele é bom em gerenciar isso também. Vamos faturar! Você sabe que eu tive conversando com um analista há umas 2 semanas. E eu perguntei sobre isso de iPhone, porque estava vindo o lançamento e tal. Essa pessoa me disse assim que algumas empresas trabalham com o chamado N-1. Por exemplo, o Samsung. Samsung está atualmente no Galaxy S24. Toda a promoção, marketing, tudo disso da Samsung é focado no S24 porque é a novidade. Mas o grande volume de venda deles é no S23 ainda. Porque promociona, o preço diminui e é um baita aparelho ainda. Então, assim, eles sabem disso. Mas o marketing precisa, né, seguir em frente. O caso da Apple é o N-2, dependendo da rede varejista, é N-3. Então, vou falar da situação atual. Oficialmente, o 3? O terceiro nível é oficial ou é só, tipo, estoques antigos sendo... Não, sendo fabricado, inclusive. Sendo fabricado, E, assim, eles não admitem publicamente, não comentam e tal... Mas um analista com muito que, assim, vê as planilhas todas das lojas e tava me falando que no caso da Apple, quando era o 15, né, o principal, eles estavam vendendo muito o 14, mas o 13 era disparado que as pessoas mais buscavam, porque viam lá na questão do aspiracional o que o 15 tinha para oferecer, chegava na loja, não tinha dinheiro, sei lá, acabava não sendo uma prioridade tão grande. Às vezes, quando eu digo não tinha dinheiro, não tinha como fazer o desembolso. Porque às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não vê o valor, né, em pagar tanto.
Conheço gente bem rica que não vê valor, inclusive, nisso. E aí o 13, então, era o aparelho principal. E a gente não vê a Apple promovendo ele em canto nenhum. Esse ano, com o 14 e o 14 Plus, né, que você mencionou de novidade, eu acredito que vai ser de novo isso. Então é o N-2. Vai estar no 16, vendendo o 15 e o 15 Plus, e o 14 e o 14 Plus. E quem quiser o Pro vai ter que comprar fora do ambiente da própria Apple, porque até onde eu sei, eles param de fabricar. E eles param de fabricar mesmo. O que é uma pena, né? Porque pra muita gente o Pro seria o mais interessante. Agora que saiu o 16 Pro, pegar o 15 Pro ou mesmo o 14 Pro, sei lá, eu sempre acho mais interessante pegar os modelos Pro, nem que seja de anos anteriores. Mas acho que não faz sentido vender Pro antigo pra Apple, porque o Pro é o jeito Apple de falar, isso aqui é o de melhor que a gente tem pra oferecer. E aí não tem como ser o de melhor de 2 anos atrás, saca? Então tudo bem vender o modelo normal e tal, mas Pro realmente tem que ser o sol do ano. É o caso em que o discurso da marca talvez atrapalhe o que poderia ser uma performance boa da venda de um produto que é interessante, né? Tipo... mas acho que também começa a canibalizar, porque essa linha, a faixa de preço tá bem amarradinha. Você, por exemplo, a 14... A partir de R$15,99. Se você quiser comprar o 14 Plus, R$699, que é o preço do 15, menor. Se você quiser comprar o 15 Plus, R$799, que é o preço do 16 normal, entende? Então, a escolha é sempre eu quero o mais novo e tela menor, ou eu quero do ano passado com tela maior, né? Mas o hardware um pouquinho mais antigo. Aí, se você insere o Pro, sobe geralmente $200 no ano, né? No modelo do ano. Aí, se você quisesse o Pro do 14, iria pra R$799, que é o preço do 16 já. Aí, tipo, 14 Pro ou 16 normal? Tipo... já vai ficando estranha a linha. Já tá estranha, né? Já tá que o 14 Pro teria uma câmera melhor que a do 16 base. Que o 16 base, o 14 Pro? Eu acho, assim, tô chutando, né? Não parei pra comparar. Acho que não. Acho que o 15 sim, mas o 16 geralmente iguala no ano seguinte, né? Mas mesmo assim, ainda faltar uma lente. A lente, os recursos de Pro lá, de... cinema tem em todos agora, né? Mas o log lá... o gravar em Dolby Vision e tudo mais. Mas o ponto eu acho que quem usa esse tipo de recurso, vai lá e compra o modelo Pro, porque já é um público um nível mais alto, entende? Ou um profissional, de fato. É que o ponto compra o Pro, mas não precisaria comprar o Pro desse ano. Portanto, amiguinho, você que nos escuta, a Apple não vai te falar, porque ela só vai dizer que no catálogo tem o 16 Pro e o 16 Pro Max, mas o 15 Pro Max é excelente, o 15 Pro também, o 14 Pro também é excelente. Pesquise em outras lojas e fique de olho no Achados do TB, porque assim que tiver promoção a gente te avisa. Tem canal no WhatsApp, no Telegram, é muito fácil de você ficar sabendo de todas as melhores ofertas do Brasil. Tchim! Não acredito. Ficou claro também a separação da Dynamic Island, né? Porque você ainda mantém o 14 sem naquele formato Note antigo. Aí você quer a Dynamic Island, tem o 15. Ou se não, o 16 com o botão, que aí é o diferencial. Mas quem quer a Dynamic Island? Cara, eu queria. É bonitinho. É bonitinho. É que nem o touch do MacBook. Como é que chamava aquilo? Touch bar do MacBook? Touch bar. Coisa mais linda ficar rolando emoji. Era uma bosta, ninguém gostou. Travava. Eu nunca tive, mas quis usar, entendeu? É isso. Esse a Apple desistiu porque viu que fez cagada. Esse e o teclado borboleta. Nossa. Esqueça isso. E outra coisa que tá chegando nos modelos de entrada é aquela tecla de ação. Porque antes, na geração do iPhone 15, ela estava presente só no iPhone 15 Pro e no Pro Max. Quem não tinha mais grana ficava chupando o dedo porque não tinha esse recurso. E não custa lembrar, é uma maneira de você mapear uma tecla específica, física do seu telefone na lateral para fazer o que você quiser. Onde antes tinha aquele interruptor de... Mudo, né? Do modo silencioso. Eu tô bem na dúvida o quanto as pessoas vão se interessar por isso, porque no meu uso, eu acabei até colocando a tecla de ação para abrir a câmera, que é algo que agora vai ter o novo... Mais. Exato. A galera, inventaram todo tipo de atalho que fazia várias etapas quando você apertava a tecla de ação, e eu, primeiro, durante muito tempo esquecia que ela tava ali, até que, depois de um tempo, entre pegar o
celular, puxar e arrastar o dedo pra abrir a câmera e simplesmente apertar essa tecla, eu vi que tava fazendo mais sentido pra mim, ainda mais quando era uma captura rápida, sei lá, tô passando perto de alguma coisa ou numa cobertura, preciso filmar algo rápido, então fez muito sentido, e aí eu incorporei na minha rotina, mas não sei pra que eu vou usar agora quando tiver lá esse novo botão de controle de câmera. Talvez volte a ser apenas um não perturbe. Vocês acham que a Apple volta atrás em algum momento e se volta a ser algo que faz uma função específica, tipo que o Lucas estava falando aí que eles devem tirar o negócio da câmera daqui a umas 2, 3 gerações? Bom, eu não acho que tira, não. Eu acho que assim, na verdade eu tô curioso pra saber qual é o nível de customização que vai ser permitido nesses botões. Porque a Apple tem uma política bem rígida com relação ao que você pode customizar nos botões do iPhone. Eu acho que teve uma história aí que o Spotify mudou a configuração do botão de volume para quando estava conectado no Spotify Connect, né? Para você controlar o computador e tal. E foi removido da App Store por um tempo, né? Por conta disso. Então, a minha curiosidade é qual que vai ser a política para esses outros botões. Por exemplo, botão de câmera é para abrir a câmera e controlar o zoom. Tá, mas então, dentro do Snapchat, o botão de câmera eles divulgaram que estava sendo usado para selecionar o contato para quem você quer mandar aquela foto na apresentação de hoje. E eu já fiquei, semanticamente é um pouquinho diferente, né? Selecionar contato e controlar zoom da câmera. Mas já deu para perceber que, coisas relacionadas à câmera, talvez. Vai ter uma flexibilidade, mas, deu a impressão que sim. Me lembra um pouco aquele aparelhinho, eu acho que era Rabbit, o nome, que era um que... que depois descobriram que era só um dispositivo com Android, né? Rodando diferente. Com celular. Conseguiram simular no Android, tipo, que nem era desse ano, tá ligado? E o aplicativo, e nem era inteligência artificial direito, assim. Mal tinha inteligência artificial ali, basicamente. Então, mas o modo de controlar me lembrou um pouco esse aparelho, porque você tem na lateral um canto que você mexe o dedo pra cima ou pra baixo e o cursor de seleção, digamos assim, ele vai se movimentando, né? Que nem no Snapchat. Sim, verdade. E isso lembra o quê? O iPod. Lembra quando tinha click wheel do iPod? A coroa digital do Apple Watch. Lembra a coroa digital do Apple Watch também. Ou seja, eles estão... Por um lado, foi um evento da Apple morno, mas por outro, a gente vê que eles estão brincando um pouco mais com coisas de hardware que em outros tempos seriam impensáveis, né? Porque você tem que adicionar mais código, você tem que ter certeza de que as peças ali não vão dar problema. Então, isso é interessante de se ver. E também, num determinado momento, pode ser que certos acessórios consigam utilizar melhor esses botões, né? Não sei, alguma coisa que você encaixa assim num case. Sim, eu acho que por um lado, a Apple tem o luxo de poder fazer um evento morno no sentido de novidades de hardware, porque é o momento do mercado. A consolidação do produto smartphone para todos os lados que você olha já está muito bom, já está muito avançado, todas as marcas têm seus flagships que são ótimas escolhas e vai ter uma novidade aqui e outra ali. E por outro, a novidade do momento não é de hardware no Vale do Silício, é inteligência artificial no mundo da tecnologia. Então, se a Apple está se apoiando nisso para ser a grande novidade do iPhone, não vai estar disponível para todo mundo, é meio complicado, né? Ele vai chegar em beta para línguas inglesas em dezembro. No ano que vem, tem mais algumas línguas também que ele vai ser lançado. Português, nem pensar. Não é uma delas. Nem faço ideia, não aparecer em nenhum lugar, né? Então, se não é nem ano que vem, estamos ferrados. Então... A grande novidade que de fato vai mudar bastante, acho que a forma que você pode interagir com o celular, talvez bastante, no entanto, mas vai mudar, né? Vai ter melhorias ali interessantes. Chega devagar para poucos lugares, ou talvez chega para bastante lugar, gente que é terceiro mundo e, né, paciência, ninguém mandou nascer aí. Uma coisa que eu não vi é como eles adaptaram as capas ali para esse botão, né? Porque você precisa ter um gap maior para conseguir deslizar o dedo sem sentir esbarrar em alguma coisa ali, limitando o movimento, né? E eles mostraram 2 capas novas, mas eu não vi se tinha algum recorte ali, alguma coisa nesse sentido. Eles mostraram, ela cita, né, que funciona, tá? Ela mostrou o gap ali, mas no vídeo eu fiquei meio com dúvida se era só um recorte para você relar no botão capacitivo ou se era uma coisa por cima. Ela falou, funciona perfeitamente, né?
Voltando rapidinho na questão do que é a grande novidade do Vale do Silício no momento, que é a IA. Posso estar errado, mas eu acho que não. Eu acho que, pelo menos um momento da apresentação, o termo Artificial Intelligence foi usado. Só que eles usaram o termo técnico da parada. Eles usaram. Então e tô Machine Learning também, pela primeira e a vez. generativa. Machine Learning também não usavam? Eu acho que Machine Learning, sim. Sim, Porque... Então eles usavam Machine Learning e não usavam inteligência artificial. Isso. Talvez seja isso. Beleza. Eles criaram a AI, só que a AI deles é Apple Intelligence. E usaram também a palavra generativo, mas usavam muito modelos generativos. Então não tinha... Apesar deles terem usado inteligência artificial, assim, nominalmente, pelo menos uma vez, eu e o Thais ouvimos, ainda assim eles... ao falar sobre recursos que são claramente IA, eles o faziam com uma linguagem que era, sei lá, talvez menos parecida com o que outras empresas usam. Então é sempre modelos generativos, mais machine learning do que IA e Apple Intelligence, assim. Enfim, continua sendo bastante Apple, mas eu queria registrar. Eles usaram o termo inteligência artificial uma vez numa apresentação da Apple. Isso existiu. Isso aconteceu, eu tava lá e eu vi. Ao contrário do Google, que usou lá no Google I.O., como é que era? 137 vezes numa apresentação. Cara, tem umas montagens fantásticas, que é só o Sundar e todos os outros funcionários falando AI, e vários pontos diferentes do palco, entonações de... Cara, é hilário, assim, muito engraçado. Bom, vamos tocar aqui então para falar dos outros produtos que foram apresentados. Teve a versão nova do AirPods, e aquele AirPods não é o modelo Pro, é o modelo normal, né? Então é aquele que não tinha cancelamento de ruído passivo e nem o ativo. É aquele que você não é in-ear, né? Você coloca, mas ele não veda o som. A Apple apresentou o modelo 4, AirPods 4, e o curioso é que agora são dois fones de ouvido da linha AirPods. Tem o AirPods 4 normal e tem o AirPods 4 com o mesmo nome, que tem a ANC, que é o cancelamento de ruído ativo, num fone que não tem o cancelamento passivo, tá? Então, isso possibilitou a inclusão de outros recursos que só seriam possíveis no modelo Pro por conta do cancelamento ativo de ruído, né? Então, Conversation Awareness, por exemplo, que ele vai desativando o cancelamento de ruído quando ele percebe que alguém está falando alguma coisa, você, ou você tá alguém falando com você. Eu não sei o quão bom, porque eles se orgulham bastante do cancelamento ativo de ruído nas outras duas linhas, né? O AirPods Pro 2 e o AirPods Max. Mas eu não sei como vai ficar esse cancelamento de ruído ativo em um fone que não tem um isolamento passivo. A gente teve casos no passado, a Samsung fez o Galaxy Buds, né? Eu não sei se o Tassi testou aqueles feijõezinhos, que era o Galaxy Buds Live, né? Que eles tinham lá o cancelamento de ruído ativo, mas também não tinha essa isolação passiva. Bem mais ou menos. Tanto que hoje em dia não vende mais, né? O feijãozinho? Não E vende. similar, digo. A tecnologia avançou e não é. E aí eu não sei como vai ficar isso, né? Porque a Apple se orgulha bastante desse cancelamento de ruído ativo. Então, pode ser que não seja tão bom quanto os outros modelos, né? Não tem como, né? Ficar perfeito se tá vazando. Até o AirPods mesmo Pro, eu tenho o Pro 2 e eu tive o Pro 1 também. Quando eu tô na academia, às vezes você tá... Sabe quando você tá no final da série, aí você começa a fazer careta e o fone meio começa a cair do ouvido? Já tiveram isso? Na verdade, isso é suor, Mobilon. Não, é tipo de fazer assim com a cara, o ouvido... Dá uma mexida, sei. a orelha dá uma mexida. Aquele esforço assim, né? Meu amigo, o teu Botox tá mal feito, então. A minha orelha não mexe, não. Gente, eu sou só humano normal. Você não mexe a orelha? Todo mundo mexe a Não. orelha. A minha também mexe. Não cai. Mas ele dá uma escapadinha e você já começa a ouvir aquela música do capeta da academia, né? Então, Nossa, ninguém merece. imagina o fone de ouvido que não tem o cancelamento passivo pra vedar. Não tem como ficar perfeito. A Apple sabe disso, tanto que ela falou na apresentação, né? A melhor experiência de cancelamento de ruído, na hora que ela tava falando dos outros fones, né? Esse aqui você tem uma experiência. Se é a melhor, se ela é boa, vamos ver na prática o que eles conseguem entregar. Ter é melhor do que não ter, mas não espere nenhum milagre, né? É uma ajudinha. E uma vez que você começa a usar o cancelamento ativo de ruído, não tem como, né? É um Não. caminho sem volta. É verdade. Gasta mais bateria, às vezes você se confunde, quase é atropelado, mas é um caminho sem volta. Eu me acostumei com a bateria durando com cancelamento ativo, então... Mas a parte de ser atropelado, ele também tem um áudio adaptativo. Isso eu acho legal. Que ele consegue identificar o que ele cancela, o que ele deixa. Tá, não vou falar que eu testei super, assim, de andar na rua, porque faz tempo que eu não uso também andando na rua.
Faz tempo que você não anda na rua. Não, quando eu ando de bike, faz tempo que eu não uso o cancelamento de ruído andando. Porque quando eu ando de bike, eu deixo no modo de transparência. Ou pelo menos no modo de cancelamento passivo, saca? Sem nenhuma interferência. Por segurança mesmo, né? Então faz tempo que eu não testo isso andando na rua mesmo. No Buds 3 Pro, que é o que eu tenho utilizado com mais frequência, junto com o Fold 6, eu noto que na academia tem alguns aparelhos que, sei lá, não estão com a graxa em dia, e aí fazem uns barulhos tipo de riscado de giz no quadro, esse barulho agudo, e isso passa. Ele não bloqueia, porque pode achar que é uma, sei lá, sirene, alguma coisa assim. Me incomoda de tal forma. Barulhos, de modo geral, ruídos me incomodam. E nisso eu tenho considerado o AirPods melhor do que o Galaxy Buds 3 Pro por causa disso, porque vaza um barulho que me incomoda. Mas isso é outro assunto, né? Não, mas interessante, porque ainda na parte de apresentação do AirPods teve uma novidade que eu achei bem interessante, que é o Hearing Aid, o nome que eles chamaram lá. Não é pra ser nenhum nome pra se utilizar assim, né? Mas eles fizeram um teste com 160 mil pessoas, sei lá do que, pra ver questões de audição, de qualidade, como é que você tá ouvindo, né? As frequências. E aí você vai poder fazer um teste agora a partir do AirPods 2 Pro dentro do aplicativo de saúde. Isso eu achei muito legal. Você poder testar na sua casa, e eles falam que é OMS Grade, né? Alguma coisa assim que eles chamaram, que é um padrão de teste profissional mesmo, né? Certificado ali. Não certificado oficialmente. O Tetris Adanon usa. Enfim, vai estar no iOS 18, então atualizando para o iOS 18, quem tem o AirPods 2 Pro vai poder fazer esse teste, e você pode fazer o teste de tempos em tempos, como se fosse tirar o seu peso, sei lá, toda segunda-feira e anotar a sua evolução na semana, saca? Para ver como é que anda a sua audição. E eles também mostraram bastante questões de recursos para melhorar a proteção, vamos falar assim, da sua audição. Então, uma cena tinha 2 meninas tocando lá numa banda, e as duas estavam tocando com o AirPods 2 Pro, falando que ele filtra as frequências que poderiam prejudicar a sua audição e tal. Isso é um recurso que eu tô querendo testar faz tempo, mas eu sempre esqueço. Quando chega o momento que eu vou num lugar assim, tipo um pub que tá tendo uma banda ao vivo e tal. Mas já tem hoje isso, você já consegue entrar no aplicativo, nas configurações do iOS, entra em acessibilidade, e você consegue configurar várias coisas ali com relação à audição. Tanto para dar um boost para quem tem uma audição já diminuída, quanto para filtrar usando inteligência artificial, segundo eles. Então, por exemplo, você está num ambiente muito barulhento, ele filtra o ruído para você e isola e aumenta o volume da voz de quem está próximo com você. Então, isso já existe, eu só nunca usei na prática, até porque ficaria ridículo, né? Eu num bar sentado numa mesa conversando com alguém, estando com fone de ouvido. E é a coisa mais comum hoje em dia. Tem dia que eu saio de casa e eu faço tudo com fone de ouvido e nem percebo. Eu só percebo quando faz aquele que a bateria tá acabando. É assim... Você não tira na rua, assim, pra conversar com as pessoas? Não. Na pior das hipóteses, eu tiro só um. Quando o modo transparente, sei lá, né? O que diminui o volume, ele não é tão assertivo. Em aeroporto, todo mundo com fone de ouvido. Cumprimenta comissário e tal com fone de ouvido. E é meio que uma tendência. Os fones de ouvido poderiam ser menores, inclusive. Como que você faz? Você fica desligando na hora que você chega no atendente, por exemplo? Você muda o modo pra transparência, dá pausa na música? Às vezes eu tiro, porque dá pra ouvir o que a pessoa tá falando com um fone. Se eu for algo que eu acho que vai demorar mais tempo, aí eu tiro, porque ele já faz o pause automaticamente, aí eu dou aquela conversada lá que eu tenho pra resolver e coloco de novo. E aí se for uma pessoa chata, eu não tiro e finjo que não tô vendo. Eu costumo tirar, mas por, sei lá, acho que é uma questão de empatia, de pensar na outra pessoa, tipo, a pessoa nem tirou o fone pra falar comigo, sabe? Uma coisa meio então. assim. Etiqueta, né? Hoje tem outra linha de acessórios que é justamente para reduzir ruído, né? E aí são esses que você coloca lá dentro justamente para serem imperceptíveis. E aí você vai pra pub, vai pra balada e lugares Mas assim. aí é passivo, né? E ele vai acabar reduzindo a voz de quem tá conversando com você também. E eu também vi alguns testes e assim, ele muda bastante
o timbre da música e tal. Alguns ficam agudos, outros ficam meio abafados, porque, cara, não tem como. Você tá fechando o espaço ali pra entrar menos som, filtrando, né? O legal de um fone de ouvido, com inteligência artificial, cancelamento de ruído, é que ele conseguiria nivelar corretamente cada frequência. O que sempre me levou a uma segunda dúvida. Não faz mal do mesmo jeito? Por quê? O cancelamento de ruído ativo funciona emulando as ondas contrárias do que você está ouvindo, né? Basicamente, você tem as ondas aqui, sobe, desce, o cancelamento de ruído ativo vai lá e coloca, desce a hora que está subindo, sobe a hora que está caindo, né? E com isso ele cancela o áudio. E isso não é botar mais coisa no seu ouvido? Eu sempre fiquei na dúvida sobre isso também. Mas pelo jeito não. Pelo que eles falam, isso protege de fato a audição. Se você que tá ouvindo aí entende alguma coisa disso, for especialista, médico, alguma coisa, manda seu comentário lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram. E por fim, o último produto que foi anunciado, não nessa ordem, né, mas da nossa ordem aqui, foi o Apple Watch Series 10, a 10ª versão do Apple Watch. E a gente tá até discutindo aqui se vale a pena entrar no mérito e ficar falando sobre ele. Mas vamos falar fazer pelo uma menos... votação? Vamos fazer uma Todo votação? mundo já falou que não, né? Quem acha que não deve falar sobre ele, fica em silêncio agora. Então é isso, vamos chegar no final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente quais foram as novidades preferidas. Coitado, né? Nem tem muito o que falar. Mas o que você achou do evento? Você tá pensando em comprar algum desses produtos? Tá meio parado, né? O mercado de smartphones, o momento é muito de IA também. Mas enfim, comenta aí suas impressões. Manda lá no Caixa Postal Tecnocast, no Telegram, ou no WhatsApp. O link do grupo tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar um papo com a gente em todas as redes, menos no X, que não existe mais, eu sou @Mobilon. Eu sou @Tassius, se escreve THASSIUS. Eu sou @Limucas. E @Josué de Olive com V mudo no final. A gente Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outros semana que vem. Até lá! Tchau! Não sou mais @Limucas, agora é só @Limucas_, porque morreu o Twitter. Ixi. Tchau, pessoal. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.